uma palavra da parte de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra relacionada ao arrebatamento, não diretamente sobre o arrebatamento, mas relacionada ao arrebatamento. Eu quero trazer hoje uma palavra sobre a agenda de Deus. Você tem uma agenda. Eu tenho uma agenda. A sua agenda deve ser respeitada, pois a Bíblia também assevera: respeitemos a agenda de Deus. Eu quero abrir a palavra de Deus num texto que fala sobre a vinda de Jesus, no Evangelho de São Mateus, sentados como estamos, capítulo de número 25, iremos ler o versículo de número 13, onde o Senhor Jesus nos dá uma advertência com respeito à vinda gloriosa da sua pessoa sobre a terra. Diz assim, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 13, o Senhor Jesus nos diz: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia! Eu queria ler novamente, e eu gostaria que a igreja repetisse à medida que eu fosse falando e parasse. Repitam: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam que Jesus virá? Quantos acreditam que Jesus voltará para buscar a sua igreja? O texto que ora acabamos de ler nos informa que Deus tem uma agenda que há de se cumprir, mesmo que o ser humano não a entenda. Vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Ou seja, vocês não têm conhecimento da agenda de Deus, dos horários de Deus. Você tem um horário e Deus também tem o dele. Vocês não sabem o dia que Ele marcou para voltar, mas Ele sabe o dia, e Ele sabe a hora. Aleluia! Pelo menos algumas coisas podemos dizer sobre quando será cumprida essa agenda de Jesus. Podemos dizer algumas coisas relacionadas, por exemplo, Jesus volta quando o período da igreja passar. Repita comigo: Jesus volta quando o período da igreja passar. Aleluia. Atos dos Apóstolos é o livro do início da igreja. Ali começa a contar os últimos dias da agenda de Deus. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo desceu sobre o dia de Pentecostes, ali se começou a contar os últimos dias da agenda de Deus sobre a terra. E nós estamos vivendo os últimos dias, os dias da igreja. A igreja que nasceu no dia de Pentecostes é o relógio de Deus. Quem quiser entender mais ou menos quando Jesus volta, observe o comportamento da igreja. Observe o comportamento da igreja, que você vai observar, pastor Edmilson,
se ele está perto de voltar ou não. Você não vai saber o dia nem a hora, mas vai saber se está perto ou não está. No livro do Apocalipse, mostra que o relógio de Deus está andando. Aleluia. Que a agenda de Deus, cada pauta dela, cada compromisso está se realizando. 7 igrejas aparecem no livro do Apocalipse. Cada igreja, pastor, representa um período desses 2000 anos da igreja. Só para você entender, a primeira igreja, que é a de Éfeso, é a igreja que representa os primeiros 100 anos da igreja. Aquela igreja perseverante, doutrinária, mas no final do século ela já estava sem amor. A segunda igreja, observe lá, que é a igreja perseguida. A terceira igreja, pode observar, que é a igreja corrompida. E a última igreja, só para antecipar, pode observar que lá na Bíblia, no Apocalipse, é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Então, quando nós estivéssemos vivendo o tempo da igreja morna, Jesus estava perto de vir. Pode observar que o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo da igreja morna. O tempo daquele tipo de crente que não se decide. Aquele tipo de crente que ora ele é frio e ora ele é quente. Aí quando você mistura frio com quente, dá o quê? Morno. O tempo do crente em cima do muro, que não sabe o que é da vida. Quando isso estivesse acontecendo, observe lá, Jesus estaria perto de cumprir a sua agenda de voltar à terra. Se eu estou triste pelo tempo da igreja morna, por um lado, mas estou alegre porque a agenda de Deus está já se cumprindo, 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 está já se cumprindo. Ele vai voltar. Agora a palavra é vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora. Vigiar é ficar de olhos abertos, porque Deus vai cumprir a agenda dele. Se você estiver preparado, ele vai voltar. Se você não tiver, ele vem. Ele não vai esperar você se preparar para mandar seu filho voltar, porque a agenda quem tem é ele. Ele não cumpre programa estabelecido pelo homem. Jesus não segue o caminho do homem, o caminho quem estabelece é ele. Ele não vai dizer assim: vou esperar fulano se preparar para mandar meu filho. Não. Ele vai cumprir a agenda que ele escreveu. A agenda minha vai se cumprir. Vigiai, vigiai. Você não sabe o dia nem a hora. Prepara-te, ó igreja, como os irmãos do Vajota cantaram, pois a igreja vai subir. Hoje eu estava me preparando para pregar para as mães amanhã à noite, para a igreja toda, mas no culto das mães. E eu me deparei com uma revelação na Bíblia de 3 ocasiões em que Jesus revelou para a sua mãe, para a própria mãe dele, e ela aceitou. Ele revelou para a mãe dele, mostrou para a mãe dele que nem a agenda dela era a agenda dele. Por 3 vezes, em outra palavra, ele disse: mãe, minha agenda tem que se cumprir, ainda que não seja da senhora. Aleluia. E ela, como era uma santa mulher, em nenhum momento contestou. Ela entendeu que a agenda de seu filho não era a agenda dela e nem a agenda de José. A mulher santa é assim, que nem a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ela aceita a agenda do Filho de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de Maria.
ela em nenhuma vez questionou. Ela ia, apresentava algo a Jesus, Jesus dizia: mãe, a minha agenda é outra. E ela entendia. Diz a Bíblia que ela guardava isso no coração. Que mulher! Se alguém me perguntar qual foi a maior mulher que a igreja já produziu até hoje, foi Maria, a mãe de Jesus. Só pode ter sido ela. Porque ela não chegou para o filho e disse assim: cala a boca, você é meu filho, você tem que fazer o que eu mando. Não. Quando Jesus disse: mãe, a minha agenda é outra, mãe. Primeira vez foi em Lucas capítulo número 2. Depois você observa lá. A palavra de Deus diz que Maria tinha ido a Jerusalém. Quem está me ouvindo? E ela e José perderam Jesus. Passaram 3 dias procurando Jesus e não encontraram Jesus. Quando foram encontrá-lo, Jesus estava na casa de Deus, no templo, pregando. A Bíblia Sagrada nos diz claramente que Maria chegou para o seu filho e ela disse assim: meu filho, teu pai e eu te procurávamos há 3 dias. Ele olhou para a mãezinha dele e disse: mãe, por que me procurava? Aleluia. Tu não sabias que eu precisava estar na casa do meu pai? Ou seja, minha agenda é outra. Quem aplaude a Jesus: minha agenda é outra, minha agenda é outra, minha agenda é outra. Pode aplaudir mais forte. Meu filho, teu pai e eu te procurávamos há 3 dias. Imagina a preocupação de Santa Maria com aquele menino de 12 anos perdido. E quando chegar para ele, dizer: meu filho, que preocupação você me deu. Diz que ele estava pregando para os doutores, ensinando a Bíblia para os mestres da teologia, né? Meu filho, 3 dias procurando você, meu filho Jesus. Mãe, por que me procurava? Tu não sabes, mãe, não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Em outras palavras, isso está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 49. Tu não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Por que me procurava, mãe? Mãe, ele não estava sendo injusto com a mãe, não estava sendo ingrato com a mãe. Ele só estava dizendo: mãe, minha agenda é outra. E a Bíblia diz que Maria guardou aquilo no coração. A Bíblia diz que sua mãe guardava, versículo 51, diz que ela guardava tudo aquilo no coração, sem questionar. Eu quero glorificar a Deus pela vida de Maria, que ouviu da boca de seu filho de 12 anos, um pré-adolescente, e entendeu que aquele menino tinha uma agenda que não podia ser interrompida. Meu filho, se a mãe de Jesus não pôde interromper a agenda de seu filho, muito menos você. Quem é você diante de Maria? Quem sou eu diante de Maria? Maria foi a mulher, a maior mulher que a Bíblia já contou sobre ela. Maria foi a mulher mais preciosa da Bíblia, foi o vaso mais sagrado. Mesmo assim, ela entendeu que a agenda de Jesus era outra. Sabe por que não chegou ainda aquela milagre, aquela bênção que você está esperando? Que a agenda dele é outra. Agora tem uma coisa: no dia de chegar, de cumprir a agenda dele, sai da frente Satanás. No dia que Jesus disser: eu vou te abençoar, pode se levantar o inferno todo e os homens da terra
Deus cumpre sua agenda. Deus cumpre sua agenda. É chegada a hora. É chegada a hora. Assim será a vinda de Jesus. Será na agenda que ele estabeleceu. Essa agenda ele não revela para ninguém. Eu sei que Ellen White, William Miller, Charles Taze Russell, alguns dizem de uma apóstola que ainda vive, não vou mencionar o nome dela, mas marcaram a vinda de Jesus. Mas Jesus não revelou essa agenda nem para a mãe dele. Aleluia. Se tem alguém que, se fosse para nós votarmos, que merecia saber dessa agenda, era Maria. Mas mesmo assim, Jesus disse: mãe, minha agenda é outra. Jesus queria dizer o seguinte: eu não sigo programa de igreja, eu não sigo programa de pastor, eu não sigo programa de prefeitura, eu não sigo programa de governo do estado, eu não sigo programa da rainha da Inglaterra, eu não sigo programa do presidente dos Estados Unidos da América. Minha agenda é outra, minha agenda é outra, minha agenda é outra. Se você está entendendo, glorifique aquele que vive e reina para sempre. Você sabe que em outra ocasião Jesus estava pregando e alguém chegou e cochichou no ouvido dele, disse assim: tua mãe e teus irmãos, está lá em Lucas capítulo 8, viu? Escuta, tua mãe, não precisa abrir, só pensar, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem conversar com você. E ele estava pregando aqui, e a pessoa cochichou. Olhe, pode ler lá do versículo 19 em diante. Tua mãe, botaram logo a mãe na frente, que a mãe ali era mãe de responsa. Tua mãe está lá fora com os teus irmãos e querem conversar com você. Ou seja, que você vá lá fora, tem uma agenda para cumprir lá fora com sua família. Ele aqui estava sentado, continuou e disse assim: quem é minha mãe? Aleluia. Quem são meus irmãos? Olhou para os crentes assentados e disse assim: toda mulher que faz a vontade de Deus é minha mãe. Olha aí, todo homem que faz a vontade do Senhor é meu irmão. Minha agenda é outra. Eu vou ficar aqui. Minha agenda é outra. Pode aplaudir, aplauda. Minha agenda é outra. Sabe o que foi que a mãe de Jesus disse? Nada. Ela entendeu porque Jesus não ia sair. Ele não saiu porque era mal educado, não considerava sua mãe nem seus irmãos. Não foi não, é porque a agenda é outra, meu filho. Não tem ninguém que mova a agenda de Jesus. O que ele tem de falar, ele fala. O que ele tem de fazer, ele faz. O que ele tem de realizar, realiza. Está tudo escrito na agenda dele. Para onde ele vai, a agenda vai com ele. E não tem jeito para ele não realizar. O que ele faz, está feito. E faz na hora certa. Sabe por que a Bíblia diz que às vezes nós achamos que as promessas de Deus são tardias? Porque não é a nossa agenda. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Tem gente que julga, às vezes a gente julga a promessa de Deus demorada. Por quê? Porque não é nossa agenda, não é nosso programa, não é nosso relógio, não é o nosso fuso horário. Aí tem pessoas que dizem: por que é bispo? Que diz num texto que Jesus vai voltar meia-noite. No outro texto diz que vigiar é porque não sabe se ele vem meia-noite ou ao cantar do galo. No outro texto diz que ele vem, chama-se aquele dia e não aquela noite. Por quê? É dia, é noite ou é ao cantar do galo? Do jeito está na Bíblia. É de dia e é de noite, é no cantar do galo. Sabe por quê? Porque o relógio de Deus é outro. A forma dele contar o tempo é outro. É o fuso horário de Deus é outro. Não tem nada a ver com o meu relógio de pulso, meu relógio da parede. Eita Deus.
Jesus. Olha para alguém que está perto de você e diz: a agenda do homem é diferente. Vai, diz para ele aí. Diz. A agenda do homem é diferente. Aleluia, está chegando tua vitória, meu filho. Está chegando. Mas chega dentro do programa dele. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e disseram que querem te ver. Eles não podem entrar, que a multidão é grande. Jesus poderia dizer algumas coisas. Por exemplo: diga a eles que entrem, que eu falo com eles aqui. Eu interrompo o sermão e falo com eles aqui. Ou então diga a eles que esperem lá, que eu chego já. Não mandou dizer nada disso. Do nosso ponto de vista, para ser educado, ele tinha dito: diga a mãe que espere lá, que eu chego já lá. Não, ele só mandou dizer: eu não vou, não posso ir, eu tenho que ficar aqui. É outra coisa, em outras palavras, diga a mãe que se lembre, que eu já disse a ela que minha agenda é outra, minha agenda é outra, minha agenda é outra, minha agenda é outra. E Maria entendeu que a agenda era outra. Eu não posso mudar os desígnios de Jesus. Tem gente que diz: eu não acredito que ele vai voltar. E Deus com isso. Tem gente que diz: eu não creio que Jesus vai voltar antes de minha família se converter. E Deus com isso. A agenda é dele, meu filho. Senhor Jesus só queria que o Senhor voltasse quando toda a minha família se convertesse. Queria, pois é. Isso é bom, querer que a sua família se converta. Na hora que ele vier, meu filho, isso é assim: é no dia dele voltar, meu filho, no dia de cumprir essa missão de vir à terra, meu filho. Pode estar quem estiver desconcertado. Quem estiver consertado, sobe. Quem não tiver, fica. Quem estiver preparado, sobe. Quem não tiver, fica. Ele vai cumprir sua agenda. Por isso que ele diz: vigiai, porque você não sabe o dia. Já que você não sabe, vigie, porque no dia que eu for voltar, eu volto sem perguntar a ninguém. Por isso foi que ele disse que duas estarão na cama, duas pessoas dormindo, né? E um será levado, outro será deixado. Dois estarão na cama. Geralmente se dorme de noite. Aí no mesmo texto ele diz assim: e dois estarão moendo no moinho para fazer o pão de milho. Que hora a gente faz o pão de milho geralmente? De manhã. Olha aí, a agenda é outra, meu filho. Não é a nossa agenda. Ele não se guia pelo nosso fuso horário, ele não se guia pela rotação da terra, ele não segue o movimento de translação da terra, ele não segue a rotação da terra, ele não segue o movimento da nossa Via Láctea, ele não segue o movimento de nenhuma galáxia do universo, das bilhões que dizem que existem. Ele não segue o curso do Sol, ele não segue a fase da Lua, ele não segue o clima das estrelas, ele não segue a luz das estrelas. A agenda é dele e ninguém altera. Eu vou ficar pregando aqui: diga, mãe, que eu não posso deixar de cumprir meu programa. Eu não posso deixar de cumprir meu programa. Diga, meus irmãos, que eu não posso sair daqui porque eu já acertei com o Pai. Aleluia. Essa agenda foi feita na eternidade. Eu não posso atrapalhar agora. Aleluia. É por isso que tem gente que peleja para impedir tua vitória, mas na hora certa ela chega. Peleja para se levantar contra você. Diz: não vai, não vem, não faz, não realiza. E Deus com isso? Se já está escrito no livro dele, se já está escrito no céu, tem que se cumprir, meu jovem. É por isso que você dá 1001 voltas e você faz o que quer, vai para onde Deus quer, porque está tudo na agenda dele. A Bíblia fala, está tudo pré-ordenado por Deus desde a eternidade, e o relógio de Deus tem que se cumprir. Aleluia. Teve uma outra hora que Jesus revelou para a mãe dele que a agenda dele não é a nossa. Lembra do primeiro milagre lá em Caná da Galileia? Diz que convidaram todo mundo e Jesus também foi convidado de honra. Lá no meio da festa, falta o quê? Vinho. A Virgem Maria, aquela mulher mais santa que já existiu, isso não resta dúvida, viu?
Porque Maria é uma figura polêmica da Bíblia. Tem uns que consideram ela como deusa, e tem outros que não veem nela quase qualidade nenhuma. Nós temos que ter cuidado como evangélicos, porque às vezes, em detrimento de não querermos ser mariólatras, findamos desprezando essa figura e achando que ela é como qualquer outra mulher. Quem disse? Quem foi que disse que ela é que nem Sara? Sara era santa, mas não era igual a Maria, porque se Sara fosse mais santa do que Maria, quem tinha sido a mãe de Jesus tinha sido Sara. Sara era santa, mas não era mais do que ela. Quem foi que disse que Isabel era mais santa do que Maria? Se Isabel fosse mais santa, quem tinha sido a mãe do Salvador tinha sido Isabel. Nenhuma outra. Nós não podemos desprezar isso não. Ela foi a mulher mais santa da Bíblia. Quem me ensinou diferente pode ser o maior pastor do mundo. Ele está errado. Aquela mulher santa chega para o seu filho e faz o que todo crente deve fazer: comunicar a Jesus o que está acontecendo. Ela chega e comunica: meu filho, não tem mais vinho. Do jeito que você, quando está pensando, pedindo a Deus uma coisa, uma obra, não é? Jesus, não tem mais nada em minha geladeira. Jesus, não tem mais nada no meu celeiro, não tem mais nada na minha carteira. Jesus, ela chegou do mesmo jeito: meu filho, não tem mais vinho. Sabe o que ele disse? Mulher, mãe. Era outro termo. Mulher e mãe eram paralelos, não eram sinônimos, mas eram paralelos. Mulher não era um termo pejorativo, nem um respeito, nem um desrespeito. Pelo contrário, era um respeito. Entendeu? Se mulher ainda não é chegada a minha, se não é chegada a minha hora, minha querida, a minha agenda não é a sua. A minha agenda não é a sua. A minha agenda não é a sua. Não é chegada a hora. Eu faço o milagre daqui a meia hora. Só faltava meia hora. Mas Jesus não faz o milagre antes. Ele só faz na hora que está agendado. Tem gente querendo aplaudir lá de trás, né? Isso é bom demais, homem. Quem contagia a igreja toda. A tua bênção vai chegar, minha irmã. A tua bênção vai chegar, meu irmão, porque já está agendado. Sabe por que às vezes não chega antes? Não é só porque esteja só na agenda de Deus, é porque Deus marca o dia certo. Porque se vier antes não é bom. É bom é na hora certa. Se Deus mandar antes não dá certo. Se Ele mandasse depois não daria certo. Tem que ser na hora certa. Tem que ser na hora de Deus. Tem que ser no tempo de Deus. Foi por isso que Ele disse: vigiai e orai. Não fique se guiando querendo adivinhar a vinda de meu filho pelo relógio humano. Foi assim, meus irmãos, que fizeram alguns profetas da antiguidade. William Miller era um pregador batista no século 17 para o século 18. William Miller tentou adivinhar a vinda de Jesus contando pelo relógio humano e pelo calendário humano. Aí Deus lá do céu: não dá certo não, rapaz, não dá certo não. Ele começou a marcar, marcou, errou. Marcou a segunda vez, errou. Marcou a terceira, errou. Aí já tinha gerado um monte de gente com a cabeça virada. Ele disse: homem, vamos mudar de ideia. E o povo: não, você já ensinou, ele está voltando, não veio agora, mas vem amanhã. É erro de cálculo. Ele saiu do meio do povo que ele tinha ensinado errado. Ainda hoje esse povo está por aí pensando que Jesus veio naquele tempo. Você vai perguntar: como foi? Eles disseram: não, ele voltou assim. Ele passou de um lugar do céu chamado Santo e passou para outro lugar chamado Santo dos Santos. E está lá, teve lá até hoje, terminando a obra de expiação. O homem, quando mente, muitas vezes não quer assumir que mentiu. Jesus não foi terminar nada no céu, porque quando ele morreu na cruz, ele disse: está terminado. Pode aplaudir a Jesus. Está terminado. Está consumado. Quem é esse grupo, Bispo Amaro? É só você ir no Google mais tarde e perguntar quem é que ensina ao Google na face da terra sobre o juízo investigativo. Esse tal de juízo investigativo surgiu nessa época, que até hoje um grupo por aí prega essa heresia, em toda parte tem gente que cai, ensinando que Jesus foi ao céu terminar uma obra que começou na terra e não foi terminar nada. Ele foi preparar lugar. Ele foi preparar lugar. E ele disse que na hora que eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aí tem gente, às vezes a gente não entende.
Porque no mesmo texto diz assim, que ele foi preparar lugar, e no mesmo texto diz que já está preparado. Aí, meu Deus, como é que é esse negócio? Veja se não é o texto. Se não é assim, olha como é que o texto diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Isso é João 14, do 1 em diante, viu? Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há. Está vendo que há? Há. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou-lo preparar lugar. Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ó, voltarei e vos levarei para mim mesmo. No mesmo texto ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E no mesmo texto ele diz, quando eu for e vos preparar morada. Ué, há ou não há? Não é sua agenda, não é do seu jeito, não é conforme o seu intelecto. No céu há, e no céu ele está preparando. Como esse negócio, bispo, eu não sei. A agenda é dele, o jeito é dele. Eu só tenho que aplaudir e glorificar o seu nome e esperar que sua agenda se cumpra. Quando você não entender o que a Bíblia diz num texto, jogue para a agenda. Eita managachai. Quando você não entender um texto que a Bíblia está dizendo, pode observar, está dentro da agenda de Deus. Essa agenda só quem entende, só quem entende é Ele, só quem entende é Ele, só quem entende é Ele. É por isso que quando ele nasceu em Belém, os que estavam ali perto não foram adorar. Tinha gente a 8 quilômetros e não chegou lá. Tinha gente a 30 quilômetros e não chegou. Mas umas pessoas que moravam a mais de 1000 quilômetros lá no Oriente viram a sua estrela raiando em cima, apontando para Belém, apontando para Belém. E eles andam meses, quilômetros e mais quilômetros, e chegam lá. E quando chegam lá, o menino não tinha saído do lugar, apesar das perseguições, mas o menino estava lá. O menino estava lá. Por que o menino estava lá? Porque a agenda é de Deus. Deus espera. Se estiver no programa dele, Ele espera por você. Ele espera por você. Quando Jesus ressuscitou, os anjos disseram, ó, Jesus ressuscitou e disse que vocês, se quiserem vê-lo, é lá na Galileia. A agenda é na Galileia hoje. Quem glorifica a Deus? Querem vê-lo? É na Galileia. Não pode ser aqui não, pode. Eu vi o sepulcro, eu queria vê-lo aqui na porta do sepulcro. Aqui não, a agenda daqui foi de madrugada. Quem estava aqui viu um relâmpago. Agora, se quiser vê-lo, é lá na Galileia. É na Galileia, é na Galileia. A agenda é dele, a agenda é dele. Ele nem vai para lá, nem vem para cá. A agenda é dele. Quem glorifica aquele que vive e reina para sempre. Essa agenda, meu presbítero, me dá segurança, me faz entender que nada que acontece na minha vida é por acaso. Está dentro da agenda dele, está dentro do programa dele, está dentro do planejamento dele. Chegará um dia em que o tempo da igreja se findará. Apocalipse capítulo 13. 3, quando termina o capítulo 3, termina o período da igreja. Quando você entra no capítulo 4 de Apocalipse, João diz que vê a agenda da vinda de Jesus se cumprir. Preste atenção novamente. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala do período da igreja. São 7 igrejas, 7 períodos. O último período é o período de Laodiceia, o tempo da igreja morna. Tem crente bom lá no meio? Tem sim, mas a maioria ali é morno. Quando você vê essa mornidão em toda parte dos crentes aí, não se preocupe, tem que se cumprir essa agenda. Na agenda de Deus, a pior igreja ficou para o final. Interessante. Bispo, mas a Bíblia não diz também que o melhor vem por o final? Mas o final não é com a igreja lá, é a última igreja da terra, entendeu? Mas o final é com a igreja glorificada no céu. Mas há na agenda de Deus a igreja final na terra, é Laodiceia. Pode observar: tenho contra ti que não és frio e nem quente. Quem dera, disse Jesus, fosses frio ou quente. É a última igreja, pode olhar. Sabe por que Jesus disse, irmão?
Quem dera se fosses frio ou quente, mas tu és morna, igreja. É porque Jesus ali estava falando sobre as 3 temperaturas espirituais do cristão. Ou o cristão está na temperatura fria, ou o cristão está na temperatura morna, ou na temperatura quente. Diga comigo, ou frio, ou morno, ou quente. Só que a igreja de Laodiceia era morna. As 3 temperaturas espirituais. Vamos lá. Diz lá que existem crentes frios. Tu sabes o que é que esfria crente? Jesus disse assim, ó: por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é que faz um crente ser frio? Falta de compromisso com Deus, iniquidade, pecado, erro, falta de retidão, mistura com o mundo. Essas coisas fazem o crente esfriar. Quantas vezes você viu o crente que tocava em cima da igreja, do altar da igreja, cantava, pregava, se envolveu com o mundo, esfriou. Por se multiplicar a iniquidade. O que é que esfria o crente? Iniquidade, erro, pecado, injustiça. Mas Jesus também falou sobre a mornidão espiritual. O que é que faz alguém ficar morno espiritualmente? Jesus disse: Laodiceia, escute, Laodiceia, eu vou lhe explicar por que você está morna. Você é pobre, cega e nua, e diz que é rica. Você tem necessidade de tudo, mas fica dizendo que não tem necessidade de nada. Sabe o que fez a igreja de Laodiceia se tornar morna? Orgulho. Ela dizia: rico sou, não tenho falta de nada. O orgulho faz alguém ficar morno, irmão. Alguém que bate no peito e diz: não preciso de ninguém. Alguém que bate no peito e diz: eu sou maior do que qualquer pessoa, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor, eu tenho muita coisa, eu sou novo, eu tenho saúde. Esse tipo de gente que bate no peito e se orgulha, o resultado é ficar morno. Agora, Jesus falou do terceiro tipo de temperatura, o quente. O que é que faz um crente ficar aquecido no Espírito Santo? O que é que faz um crente ficar cheio do fogo do Espírito Santo? E só é quem está cheio do fogo que sobe. Nem morno nem frio sobe. Só sobe se for quente. A Bíblia conta a história de 2 discípulos que estavam frios na fé. Estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. No caminho, Jesus se aproxima. Eles estavam tão gelados que Jesus se aproximou e eles não conheceram Jesus. Conhece a história? Lucas capítulo número 24. Jesus chegou, conversava com eles e eles não entendiam o que era Jesus. Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando? Eles deram uma resposta de Jesus tão rasteira que se eu fosse Jesus eu tinha passado pelo menos a mão no pé do vidro de um. Ela tinha feito isso nada. Jesus Cristo era Deus e é Deus, Ele é misericordioso, por isso que Ele fez. Mas nós, aquela respostinha para nós pelo menos dava uma altura, porque eles disseram: és tu o único peregrino aqui que está desinformado. Chamou Jesus de desinformado. És tu o único que não sabe. Se fosse eu dizia pelo menos uma palavrinha, e tu também. Mas Jesus continuou falando o quê? Pregando o Evangelho, pregando a palavra, abrindo as Escrituras, abrindo as Escrituras, abrindo as Escrituras. Aí a palavra de Deus diz lá no fim assim que eles disseram: porventura o nosso coração não se aquecia, não se esquentava quando Ele abria as Escrituras. O que é que aquece o crente? A palavra, a palavra, a palavra. Pois não já tem 4 crentes lá atrás aplaudindo, dando glória a Deus? Isso contagia. Mecanto e manarracha. Só recapitulando os 3 tipos de temperatura espiritual. E por que isso acontece? O frio, iniquidade. Morno, orgulho. Quente, o que é que faz o crente ser quente? A palavra.
Porventura nosso coração não se aquecia quando Ele pelo caminho nos abria. A palavra, quem trouxe a palavra? Levanta, deixa eu ver a espada, vai sacudindo a espada assim e glorificando a Deus. A palavra, o que estende do crente é a palavra. Volta para o Apocalipse, para o programa de Deus e para a agenda de Deus. Quando termina ali, pastor Edmilson e pastor Cabral, quando termina o Apocalipse, o tempo da igreja morna, pastor Edmilson, no capítulo 4, abra aí, pastor Edmilson, no capítulo 4 do Apocalipse, vem cá. Alebacatarabachaya. A agenda de Deus vai se cumprir. A agenda de Deus vai se cumprir, meu jovem. Ele vai voltar, ele sabe o dia. Ele volta no final da igreja, no derradeiro dia da igreja. Quando a igreja estiver no fim, ele volta. Pega o microfone, pastor Edmilson, aqui. Pega o microfone aqui, pastor Edmilson, que você precisa ir, qualquer microfone. Pegue aqui e leia para a igreja ver. Apocalipse, capítulo de número 4. Vem para cá para você sair na filmagem, para você ficar mais bonito de quem você é. Aleluia. Leia aí o capítulo 4, no finalzinho da igreja. Está vendo aqui que termina o tempo da igreja? Ó? Versículo 22, no capítulo de número 3, verso 22, é a última vez que fala na igreja nesse primeiro ponto. Olha o que é que diz o 22, diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui termina o período da igreja. Quando termina o período da igreja, olha o capítulo 4, verso 1, como é que diz? Bem devagarzinho, ó. Depois dessas coisas. Pare. Depois de quê? Destas coisas. Que coisas? O que acontece nas igrejas aqui? Depois da igreja. Depois do tempo das igrejas. Continua. Começa de novo. Depois dessas coisas. Vai, devagarzinho. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Para! Chegando. Quando terminar o período da igreja, meu jovem, você vai olhar no céu e vai ver a porta do céu aberta. É forte ou não é, pastor Edmilson? Agora, continua, pastor Edmilson. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo. Voz de quê? Como voz de? Trombeta. Como voz de quê? Do jeito que Paulo falou. Ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. É forte ou não é, pastor? Pastor, comigo e disse. Aí o que foi que a voz disse? Olha o que foi que a voz disse para João. Escuta aí, olha o que foi que a voz disse, ó. Sobe aqui. Eita, para. O que? Como é a palavra? Sobe aqui. Jesus vai chegar até nas nuvens. E quando ele chegar nas nuvens, meu filho, no final do período da igreja na terra, você vai olhar para o céu e vai ver o céu aberto. E Jesus lá na nuvem dizendo o quê? Dizendo o quê? Duas palavras, o quê? Sobe aqui. Outra vez. Sobe aqui. Toda igreja pode aplaudir aquele que vive e reina. Continua, pastor. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha o verso 2, como é que ele diz? E logo fui arrebatado. a glória a Deus. Outra vez, ó. E logo fui arrebatado em espírito. Mais uma vez. E logo fui arrebatado. Só até arrebatado. E logo fui. No período final da igreja, quando a última igreja passar, você vai olhar para o céu vai estar aberto, e uma voz dizendo o quê? Sobe! Quem vai subir? A voz vai dizer o quê, pastor Edmilson? Sobe aqui! E ele disse o quê? E logo fui arrebatado. Outra vez. Espírito. E logo fui arrebatado em espírito. E eis um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Glorifica a Deus. Obrigado, pastor Edmilson. Vai chegar a hora. A agenda é dele.
A agenda é a dele. Vai ficando de pé dando glória. Vai ficando de pé e dando glória. Vai ficando de pé e aplaudindo, dando glória. Dando glória. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. A agenda vai se cumprir. Vai glorificando a Deus. Eu estou aguardando esse dia em que a agenda de Deus se cumprirá. Essa deve ser a maior esperança do cristão. A agenda dele, em que chegará a hora em que o Pai dirá: desce. Quando chegar lá nas nuvens, você vai estar nas nuvens, os céus abertos para receberem meus servos. Os céus abertos. João disse: eu olhei e vi o céu aberto. Depois dessas coisas, depois da igreja morna, pastor Cabral, depois de passar o período lá do céu, João disse: eu olhei e eis o céu aberto. Depois dessas coisas, diga comigo depois. Diga comigo depois. Diga comigo tempo de Deus. Diga agenda de Deus. João disse: depois dessas coisas, eu olhei e vi o céu aberto, e lá do meio do céu alguém gritava e dizia: João, ô João, duas palavrinhas, aleluia. Ô João, duas palavras. Vai chegar um dia, irmão Adriano, presbítero, que essa voz vai entoar lá do céu: sobe para cá, Adriano, sobe para cá, Dedé, sobe para cá, Silvana, sobe para cá, Mário Douglas, sobe para cá, Fernando, sobe para cá, Margarida, sobe para cá. Ele disse que naquela mesma hora que a voz disse: vem para cá, ele disse: então logo fui. Então logo fui chegar a esse dia, fui arrebatado. Na agenda de Deus chegará o dia em que você ouvirá a voz dizendo o teu nome. Eu vou perguntar daqui uma coisa para terminar. Você vai responder em voz alta, viu? Vou perguntar agora: como você se chama? Grita teu nome. Vou perguntar novamente: como você se chama? Qual é teu nome? Eita, coisa linda, outra vez. Vou perguntar novamente: como é que você se chama? Naquele dia diz a Bíblia que João viu quando a voz do céu dizia assim: João, sobe aqui. João, sobe aqui. Naquele dia eu vou ouvir a voz: Cícero, sobe aqui. Como é teu nome? Como é teu nome? Naquele dia você ouvirá a voz dizendo o teu nome e essas duas palavras. Diz lá: bispos, aliás, Cícero, sobe aqui. Como é teu nome? Então vai entoar, Deus, Jesus vai entoar teu nome. Jesus vai ecoar teu nome. Então você vai dizer seu nome e vai dizer: sobe aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, já! Agora pode aplaudir, você entendeu?